O que acontece quando a vida termina? Bom, para muita gente a resposta está na ideia de um juízo final, sabe? Um acerto de contas definitivo. Hoje a gente vai mergulhar nessa crença, mas pela perspectiva de uma pregação do pastor Ailton Santana. Essa questão de uma responsabilidade final pelas nossas ações é algo que aparece em muitas culturas e religiões. A pregação que a gente está analisando hoje vai fundo na visão cristã, onde esse dia de acerto de contas não é só um fim, é um momento de verdade absoluta. Para a gente entender essa visão, vamos seguir um roteiro com 5 pontos. Primeiro, vamos definir o que é esse tal dia do acerto de contas. Depois, a gente vai ver que não se trata de um único julgamento. Aí vamos focar no grande trono branco, explorar os 2 destinos eternos que são possíveis e, por fim, entender qual seria o caminho para a salvação. Então, vamos começar pelo básico. O que é exatamente o juízo final, olhando por essa ótica? É importante a gente entender o conceito central que sustenta toda essa doutrina. A pregação não trata isso como um evento qualquer. É, na verdade, o clímax absoluto de toda a história humana. Aquele ponto final onde tudo, absolutamente tudo, é avaliado. E aqui vem um ponto que, olha, pode surpreender bastante gente. A pregação defende que não existiria só um tipo de julgamento, mas vários momentos de avaliação, e cada um deles teria um propósito bem diferente. E essa distinção é fundamental. De um lado, para os crentes, o julgamento não seria para decidir salvação ou não. Isso, segundo a fonte, já estaria garantido. Seria mais uma avaliação das obras para receber recompensas. Já do outro lado, para os não salvos, o foco do julgamento seria outro, a condenação eterna, baseada na ausência do nome da pessoa no livro da vida. E olha que interessante, essa ideia de avaliação divina não fica só lá para o final dos tempos, não. A pregação também fala de outros tipos de julgamento, que acontecem até hoje, como uma forma de disciplina. E fala até do papel dos próprios crentes em julgar certas questões. Isso mostra que a responsabilidade é um tema constante. Bom, todos esses conceitos vão se afunilando e nos levam ao evento que é o centro de tudo, o mais imponente de todos descritos na pregação, o julgamento do grande trono branco. É aqui que o destino final de cada um é selado. Mas segundo a pregação, esse julgamento não acontece do nada, de repente. Ele é o ponto final de uma série de eventos proféticos, o que os teólogos chamam de escatologia, que é o estudo do fim dos tempos. E essa linha do tempo incluiria o arrebatamento, a grande tribulação e um período de 1000 anos de paz. Agora imagina só, um registro celestial completo. A pregação descreve que livros seriam abertos e nesses livros estaria tudo, cada ação, cada palavra, até cada pensamento da vida de uma pessoa. Nada teria sido esquecido. Só que, apesar de todos esses registros de obras e tudo mais, a pregação afirma que tem um livro que é mais importante que todos os outros, o livro da vida. No fim das contas, a questão que decide tudo não é o que a pessoa fez, mas se o nome dela está ou não escrito ali. E é a partir desse ponto que os caminhos se dividem para sempre. Não tem mais volta. Esse julgamento leva a um de 2 destinos que são eternos e totalmente opostos. O primeiro destino, que é para aqueles com o nome no livro da vida, é a vida eterna na presença de Deus, um estado de comunhão, de paz. Já para os outros, o destino é descrito com uma imagem bem forte, bem pesada. A condenação eterna num lugar que a fonte chama de um mar de fogo. E aqui é importante entender uma coisa. Nessa visão, a morte eterna não significa deixar de existir. Pelo contrário, ela é definida como uma separação consciente e, principalmente, permanente da presença de Deus, sem nenhuma chance de alívio ou de uma segunda oportunidade. Ok, então a pergunta que fica é, se é assim, como de acordo com essa pregação, a condenação pode ser evitada? Como ter o nome escrito nesse tal livro da vida? A resposta, olha, pode não ser a que muita gente espera. A pregação argumenta com muita força que fazer boas obras por si só não é o suficiente. Como a citação aí sugere, mesmo fazer tudo certo é só cumprir um dever. Então o caminho para a salvação teria que ser outro. Em vez de focar só nas obras, o caminho que a pregação propõe é um processo de transformação de dentro para fora. Começa com a pessoa reconhecendo os próprios erros, o que leva a um arrependimento sincero. É uma mudança real de hábitos. E tudo isso culmina numa vida totalmente nova, transformada pela fé.
E tem um senso de urgência muito forte na mensagem, sabe? A ideia de que hoje é o dia para essa reconciliação aparece o tempo todo, porque, segundo essa visão, não existem segundas chances depois da morte. Então, para a gente resumir o que vimos até aqui, a pregação deixa 4 ideias centrais. Primeiro, o juízo final como um acerto de contas definitivo. Segundo, a diferença entre o julgamento de obras e o de salvação. Terceiro, a importância gigantesca do livro da vida. E quarto, o caminho da salvação pela fé e transformação, e não só pelas obras. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Pensar nisso tudo, como será que a crença num julgamento final, onde cada ação é levada em conta, molda a vida de uma pessoa no dia a dia? Essa ideia de uma responsabilidade final incentiva uma vida com mais ética ou gera apenas medo da punição? A resposta para isso talvez defina o verdadeiro impacto dessa crença.